E fechamos, depois de muito tempo, uma semana sem marcar nova mínima e com... Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde comentamos o que aconteceu de relevante na semana, tentamos traçar o que aconteceu e, evidentemente, já projetando nossa expectativa, nosso espaço de opinião aqui para o que pode acontecer, onde pode ter oportunidades, tanto na renda variável e, por que não, também na alocação como um todo. E a semana a gente teve um evento bastante importante aqui no mercado financeiro, não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, que foi a Expert, que é o maior evento de investimentos do mundo atualmente. Pelo segundo ano consecutivo tivemos que fazer online, em função ainda da pandemia, mas mesmo assim não deixando de apresentar muita qualidade nos palestrantes. Foram mais de 100 palestras, muitas trilhas e praticamente todas as principais autoridades, tanto no âmbito político quanto econômico, passaram por algum palco virtual do evento. E aí, se você não conseguiu acompanhar, quer assistir alguma palestra das quais eu recomendo muito, especialmente a dos gestores de fundo, gostei demais da palestra do Stuberg, do Fundo Verde, gostei demais da palestra do Braga, que era o ex-gestor lá da Asset, da XP, e agora ele tem a Encore, que é uma gestora nova, e o Guerra também, que é da Legacy. Então, são 3 gestores que eu pude acompanhar e nos ajudam até traçar uma leitura um pouco mais assertiva do que está acontecendo. São pessoas extremamente frias na leitura, né? Eles conseguem olhar a floresta de cima, pensar detalhes e são gestores, são analistas que acertam mais do que erram, né? Então, eu gosto de escutar profissionais desse gabarito, dessa qualidade, que acaba também ajudando a construir a nossa visão sobre o que pode acontecer. E dentro desse contexto todo, que estava pegando de muito importante... antes que eu esqueça, então, eu estou colocando aqui embaixo na descrição para vocês, pedi o pessoal até colocar aqui no vídeo também, o link para vocês assistirem as gravações. Tá? Vocês podem assistir as gravações, é gratuito, no momento que vocês quiserem, ou vai estar aqui no vídeo, ou vai estar aqui embaixo no descritivo, tá? Então, não deixem de assistir as principais palestras, que eu tenho certeza que vai enriquecer a visão de vocês sobre o mercado. Mas muito bem, o que estava pegando de principal, principalmente nas últimas semanas, que eu até gravei um vídeo em relação ao descolamento do Brasil no restante do mundo, porque, como vocês vão ver, mais uma semana que várias bolsas voltam a fazer topo, e nós ainda flertando aqui com patamares mínimos. Apesar de que essa semana aqui tivemos um sinalzinho importante, já vou mostrar o gráfico para vocês, mas efetivamente em relação às questões fiscais, porque me parece que essas coisas começam a ficar melhores encaminhadas, tanto no que tange ao executivo, no seu pedido, no seu encaminhamento, como no recebimento dos demais poderes em relação ao que eles precisam fazer para que essas coisas que atrapalharam nas últimas 2, 3 semanas tenham um impacto menor, especialmente a questão dos precatórios, a questão de como encaixa o Bolsa Família, a criação do Fundo Brasil, a reforma do imposto, que eu acho que é um boi que vai ser tirado da sala, né? E parece que não tem ambiente, tanto político, para que se toque essa reforma tão enfaticamente. Acho que não tem espaço para isso agora. Talvez o Guedes recolha estrategicamente essa reforma, entre com a reforma administrativa, com um pouco mais de ênfase. Isso tudo acabou formando um caldo positivo e fechamos, depois de muito tempo, uma semana sem marcar nova mínima e com 2,2 de alta, como eu já vou colocar no gráfico aqui para vocês. Alguns elementos, né? Esse aqui é o elemento visual, que vocês conseguem enxergar, ou seja, a média longa de 55 semanas, que já não tinha sido perdida na semana anterior, e é um suporte extremamente importante no que tange a tendência mais longa. Não houve nova mínima, e o fechamento foi praticamente na máxima semanal, e por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, a figura não engolfa. E figuras de engolfo
ou até mesmo Arami, como a gente consegue visualizar na última correção mais aguda, que foi lá em fevereiro, com a retomada da alta, reparem que é um comportamento até bastante parecido em relação ao fundo anterior. Ó. Média de 55, onde está? Está aqui no fundo anterior. Tem a formação aqui do Arami, e aqui tem a formação. Aqui é quase um trigêmeos, né? Não dá para chamar de Arami, mas também não é um engolfo, mas é uma figura positiva que antecipa, na minha visão, a possibilidade aqui da retomada da ponta compradora. E ainda conversando em relação à visão de que boas casas, durante a Expert, o pessoal comentou, a questão de fundamento das empresas, ela permanece inalterada, ou seja, com essa queda tem muita empresa que ficou barata. Então tem fundo, tem grandes gestores que estão aumentando o seu percentual de bolsa. E a gente vai ver, eu vou mostrar o gráfico da entrada de capital estrangeiro para vocês, também continua tendo fluxo comprador. Ou seja, grandes casas olhando para o mercado brasileiro dizendo assim, tá barato. O estrangeiro entrando, mantém fluxo. Sinal gráfico positivo no semanal. Se eu colocar o gráfico diário aqui para vocês, deixa eu botar o gráfico do Ibov diário, o que a gente vai visualizar aqui? A possível formação de um pivôzinho de alta exatamente na média de 21 períodos, que nesse momento ainda mantém a terciária de baixa. Mas reparem que se no início da próxima semana abrirmos rompendo o topo prévio, a média de 21 vai ser rompida e teremos a formação de um pivôzinho de alta, o que é muito positivo para os nossos planos para quem está comprado. Né? Então, me parece que o touro aqui começa a dar um soquinho um pouquinho mais forte nos ursos. Né? Então, por isso que eu até coloquei o título, quem sabe estamos tendo aí alguns sinais compradores na nossa bolsa. E aí, quando a gente vai para o dólar, que é o contraponto, o que a gente visualiza aqui na bolsa? Olha só o dólar futuro, vocês devem lembrar que o rompimento da região dos 5,30 projetava lá no 5,45, foi o que aconteceu. E eu projetava ou na média de 21 ou no fundo anterior, que seria no 5,27 a 5,30, um possível suporte. O suporte foi rompido, tentou uma recuperação ontem, perdeu aqui a média de 21 períodos e já fecha com pivôzinho de baixa. E aí quando projetamos o pivô de baixa no dólar, reparem onde vai parar a nossa projeção de cotação da moeda. Olha lá. Exatamente no fundo anterior, no 5,10. Ou 5,09. Entre 5,09 e 5,10. Eu diria que é bastante, mas bastante provável que na próxima semana tenhamos aí ou no 5,13 ou até mesmo no 5,10 o teste da moeda americana. E as notícias boas para quem gosta de operar na ponta comprada não terminam por aí. Reparem que o DI 24 começa também a aliviar um pouquinho. Eu até gravei um vídeo há 2 semanas atrás, né, o Paraíso dos Rentistas voltou, falando da janela de oportunidade, principalmente nas taxas um pouco mais intermediárias, ali entre 24 e 28, estavam pagando prêmios bastante gordos, com um percentual de risco um pouco menor em relação à marcação a mercado. Né? Porque mesmo que continuasse subindo a taxa de juros futuro, o impacto seria um pouquinho menor. E agora, talvez tenha oportunidade também na taxa longa. Porque quando a gente olha para a taxa que estava no início do ano passado, a gente via a taxa 2050, por exemplo, a IPCA mais 3. Semana passada eu cheguei a enxergar IPCA mais 4,8, 4,9. Então, está 4,7 por aí hoje. Né? Então, ainda é uma taxa atrativa, do ponto de vista de risco-retorno, mirando, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos para frente, no âmbito de apostar que, mesmo tendo uma subida ainda de taxa de juros no curto, a taxa longa começa a aliviar. Então, aqui a gente tem mais uma boa notícia. E repare o que acontece com o IFIX. Aqui só um rápido efeito para vocês, para mostrar. Ó, o IFIX já começa a reagir. Nós tínhamos aquela expectativa aqui, ó, de pressão nos fundos imobiliários, e olha o que acontece a partir do dólar cedendo, da bolsa encontrando suporte e da taxa de juros pelo 5º ou 6º pregão consecutivo marcando mínimo.
né, o IFIX começa a buscar recuperação. Aqui, de novo, vale o fundamento, né? Ficou barato, o yield começou a ficar interessante, e se tu tem uma expectativa de juro futuro que pode ceder um pouco mais, o IFIX já reage positivamente aqui também. E aqui eu queria mostrar para vocês o nosso fluxo, né? O fluxo de estrangeiros. E olha só, reparem o que acontece aqui. Continuo empilhando na ponta comprada dos contratos futuros e continuam diminuindo a posição no dólar vendido, ou seja, o movimento dos estrangeiros confirma o que está acontecendo nos gráficos de preço. E continuamos comprados aqui no mês. Reparem que estamos com 6,7 bilhões acumulado, apesar aqui de uma leve queda nos últimos 3 pregões, ainda o fluxo comprador me parece bastante relevante. E o que acontece nas bolsas americanas nesse momento? Por incrível que pareça, marcamos novamente máxima na bolsa americana. Olha só o que está acontecendo com a bolsa de tecnologia, Nasdaq. Não só marcando máximas, ainda fazendo pivô de alta em topo. Isso é uma demonstração de força absurda. Até o mercado japonês, que é um pouquinho mais flat que o resto, já está armando um pivôzinho de alta aqui, também demonstrando força. Euro também já querendo montar um pivôzinho de alta para buscar o topo histórico. E VIX, mais uma semana, corrigindo e montando um pivôzinho de baixa, buscando lá os níveis mínimos que está na semana anterior. Pois, ou seja, então quando a gente olha para todo esse cenário, você olha para as bolsas internacionais, bolsas americanas mantendo o padrão de rompimento de topo, bolsa europeia pivotando para buscar o topo, bolsa japonesa pivotando para reverter aquele movimento descendente. E aqui, depois de 11 semanas, não marcamos máximo, quase engolfamos a figura, 2,2 de alta, DI caindo, dólar montando pivô de baixa. Eu desenho esse cenário todo, depois de mostrar graficamente para vocês. Tudo me dá a entender que semana que vem, possivelmente na próxima, os touros vão colocar os ursos para correr. Então, espero que tenham gostado. Não deixem de clicar no link da Expert para vocês assistirem as palestras. Vale muito a pena. São muitas palestras. Eu sei que não vai dar para assistir tudo, mas escolhem os temas mais relevantes. Eu recomendo principalmente as palestras que tenham participação de gestores, grandes gestores de fundo. Com certeza vocês terão um pouco dessa leitura que eu fiz aqui para vocês. E se gostaram, dão um like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem. Se quiserem participar do nosso Telegram, o link está aqui embaixo também. E desejo a todos um maravilhoso final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!